Aí Essa tua obsessão pela rainha tem uma explicação, né? Tem. Qual é a explicação? Conta pra gente. Porque eu morei em Londres em 2006. Foi o primeiro lugar que eu morei fora do Brasil e foi uma transformação impactante da minha vida, né? Porque era uma outra cultura, eu era jovem, tinha 19 anos. Então mudou muito. E como você foi? Você foi pra fazer algum intercâmbio? Ou foi pra trabalhar? Eu fui trabalhar, mas eu não fui nada ilegal, nada disso. Eu tava... eu trabalhava... Não me julguem, gente. Não me julguem. Eu trabalhava num hotel, porque eu tava fazendo faculdade de jornalismo. Aí eu trabalhava num hotel 5 estrelas. Não é muito 5 estrelas, mas é o que tinha lá em Santos. Era recepcionista e... Ao trabalhar como recepcionista, eu comecei a ver o mundo dessa galera que é rica, que viaja. Eu falei, nossa, que legal a vida dessa galera, né? Isso aí. Quero isso aí. E é o que eu falo muito, o brasileiro ele tem um problema de invejar. E o meu não era invejar. Eu vi, nossa, que legal, gostei disso. Acho que existe um caminho, porque antes eu não tinha referência. Minha família é mais humilde. Então não tinha ninguém que viajava pro exterior com frequência. Não via isso, não tinha como desejar algo parecido. Eu não vi o caminho. Então pra mim era realmente um outro mundo que não era meu. Quando eu comecei a trabalhar lá e vi que era rotina, a galera, tô em Nova York hoje, amanhã tô indo pra... Isso era dia a dia. Eu falei, nossa, que interessante isso. Aí eu fiquei amigo de uma hóspede que vinha sempre de Londres e ela tava montando uma empresa aqui, ela precisava de web designers, a sede era lá, mas ela precisava dessa estrutura aqui, porque era mais barata a mão de obra, enfim. Aí eu me candidatei, passei e fui trabalhar como web designer lá. Eu trabalhava aqui, mas a empresa era lá, então eu ia muito lá e fiquei um tempo morando lá. Eu falei, nossa, que legal essa vida, que legal esse mundo. Acho que foi a primeira vez que eu entendi que eu fui colocado numa posição que era diferente do meu status quo ali. Eu falei, nossa, peraí que dá pra fazer esse caminho. E aí eu passei a tentar trabalhar sempre visando crescer, visando saiu do teu lugar comum, né? Eu acho que a gente precisa se abrir para o mundo, para a gente enxergar novos horizontes. E eu acho que é exatamente isso que a viagem traz para a gente, né? É isso. É ver outras pessoas, ver outros caminhos, ver que não existe apenas aquele teu habitat ali, aquele mundo em que você vive. Mas eu sei que ler traz muito disso pra gente, só que viajar é outra realidade, porque você se defronta com aquilo e pensa, poxa, mas se isso existe, eu também posso viver isso, não é? É isso. E acho que você ter dimensão de que do tamanho do mundo e quantas coisas legais existem, acho que provoca a gente a isso. Eu não sei você, mas eu me sinto muita vontade em qualquer lugar que eu chego. Qualquer país que eu vou, parece que a gente tá em casa, né? Isso é muito gostoso. E aí, em Londres, eu criei essa relação. Aí eu participei depois do programa de estágio também, da BBC, fiz estágio lá um tempo. Então, comecei a criar essa relação mais forte com Londres. E Londres é muito capital do mundo, né? Nova York também, é claro, mas Londres tem essa coisa de culturas diferentes, muito forte. Aí, eu entendi. A partir daquele momento, eu nunca mais fui o mesmo. E aí, eu passei a ter essa necessidade de estar no mundo o tempo todo. Claro que eu demorei anos para poder trabalhar e ter esse patamar de poder estar a qualquer momento, em qualquer lugar. Mas eu nunca tive dúvida que era isso que eu queria. Porque às vezes você tem dúvida, né? O que você quer pro seu futuro? E ainda mais com as coisas mudando agora como são. A carreira que eu sigo hoje não é a carreira que eu imaginava. Nem existia o que a gente faz hoje, não tinha. Não existia. E agora falando da transição de carreira também, justamente para você conquistar, né, outro patamar de vida, né? Você também saiu, né, do jornalismo e foi pro marketing. Isso. E o marketing que te transformou, né? Que trouxe toda essa tua qualidade de vida hoje, não é? Que me deu essas oportunidades, né? Porque eu acho que tem muito isso, né? Cada um tem habilidades diferentes e você vai se dar muito bem sempre em alguma coisa. Tem gente que demora pra descobrir, tem gente que não consegue. Eu tive sorte de descobrir algumas habilidades que eu dei certo. E eu sempre tive dúvida se eu queria jornalismo ou marketing. Eu gostava muito dos dois, mas jornalismo, você sabe, os dois estão muito próximos. É comunicação, no fim das contas, né? Comunicação. Mas o jornalismo tá num momento muito difícil no Brasil. Começou, acho que na época que a gente se formou. Hoje em dia, todo mundo é jornalista, Amadeu. Todo mundo é jornalista. Todo mundo traz informação, né? A gente tá com o celular, assim, diariamente, toda hora, todo momento. Então, assim, eu acho que, claro, a gente tem todo um aparato, né? A gente estudou muito para trazer a informação com qualidade, da maneira filtrada, correta, né? Da maneira correta. Mas acredito que isso também nos ajude muito na comunicação, porque a gente estuda muito e sabe como trazer a informação de uma maneira mais mastigada também, né? Mais compreensiva pro nosso público. Eu acho que isso ajuda muito, muito, muito mesmo. Agora, o marketing te dá possibilidades de
é uma abrangência maior, né? Tu vai para outros mercados, né? E onde tem mais dinheiro também, né? É isso. Então, eu passei a buscar de uma forma muito objetiva. Como é que eu posso trabalhar cada vez menos, ganhando cada vez mais? Porque esse é o que a gente deveria buscar. E a gente não é ensinado a isso. E aí, acho que tem uma série de teorias. A gente pode marcar um outro programa só para falar disso. Tem uma série de teorias por que a sociedade foi construída com esses conceitos. Porque é para explorar as pessoas, né? Pra você ter que trabalhar cada vez mais. Você trabalha tanto, mas tanto, que não tem tempo de ganhar dinheiro, né? Esse é perfeito, é exatamente isso. Então eu passei a quebrar, porque é quase que um viés que você é forçado, né? Não, você tem que trabalhar muito, quem trabalha pouco tá errado. O certo é você passar muitas e muitas horas. Eu falei, peraí, tô me enrolando. Aí eu passei a buscar formas, como é que eu posso otimizar meu trabalho? Trabalhando de forma estratégica, entregando muito resultado, para que eu não precise estar no escritório o tempo todo. E eu fui negociando isso aos poucos com as empresas onde eu trabalhava, porque eu era funcionário até 2 anos atrás. E não existia isso. Não, você tem que trabalhar das 8 às 5, né? O horário do CLT ali. E eu comecei a negociar. Hoje é mais comum home office, mas não tinha na minha época. E eu lembro de chegar no Facebook, o Facebook tinha escritório em vários países. Então eu vi uma promoção para Paris. Posso ir para Paris e trabalhar do escritório de Paris? Ah, então tu começou isso né? Há uns 8 anos. Uns 8 anos. Nossa. Um pouquinho. A viajar com frequência. Pioneiro, gente. Olha aqui, ó. Pioneiro em viajar e trabalhar remotamente. Adorei. Não tinha. Eu já viajo bastante há uns 10 anos, mas de ter como rotina, há uns 8 anos pelo menos. E foi no Facebook que tinha os escritórios pelo mundo. Então, peraí, qual a diferença de eu trabalhar no escritório de Paris pro de São Paulo? Não tem nenhuma diferença. Então, não tinha muito como negar esse benefício. Maravilhoso. E eu fui construindo isso. Aí, quando eu fui negociar para sair do Facebook e pra Vivo, eu já negociei. Peraí, eu viajo com muita frequência, posso passar segunda-feira, sexta-feira, fazer home office, né? E a empresa estava começando a implementar essa cultura de home office e conseguir fazer funcionar. Mas tem que entregar resultado. Se não entregar resultado, não vai valer. Tudo é questionado. É questionado.